Seguinte, nós vamos falar de campo elétrico. Já falamos da força elétrica, tá lá a lei de Coulomb. E a ideia de campo, só para dar aquela relembradinha, que campo elétrico nada mais é do que um mapeamento do espaço. Existem discussões acadêmicas, vamos dizer assim, se o espaço, aquela região do espaço tem propriedades físicas ou não. Se você está falando só da influência de um objeto naquele determinado ponto. Tá? Então, muito depende de como você vai abordar campo. Eu gosto de abordar o campo como mapeamento. Então, por exemplo, está falando de carga elétrica, duas cargas, ou três, ou quatro cargas estão naquela região e elas geram influências em volta delas ali. E aí você sabe que a uma determinada distância daquela carga, você tem uma determinada influência, que a gente pode chamar de força, de campo, dependendo de como a gente está trabalhando. Mas essa ideia de mapeamento, eu acho que ela é um pouco mais intuitiva. E para não fugir um pouco para manter o padrão, né? Não para fugir, mas para manter o padrão, vamos com uma comparação com a gravitação. Tá? Eu já fiz essa comparação quando eu estava falando de força elétrica, e aqui eu vou repetir ela. No lado esquerdo, do meu exemplo, eu tenho uma carga negativa, que eu só fiz com a mesma dimensão para comparar ali com o desenho da direita, né? Um pouco maiorzinho de tamanho, mas aqui não vem nem ao caso o tamanho do objeto. E uma carga positiva. Essas cargas estão se atraindo, tá? E agora que eu vi que eu fiz as equações trocadas, então essa equação aqui deveria estar do outro lado. Então, do lado esquerdo, eu tenho a força elétrica, que é K, Q1, Q2 sobre D quadrado. E aqui eu tenho a força gravitacional, aqui eu tenho uma constante, massa 1, massa 2, sobre D quadrado. Professor, eu não lembro da equação da gravitação universal. Não tem problema, tá? A ideia aqui não é que você lembre isso. Eu só vou usar como comparação mesmo. O que acontece? Existe uma diferença entre o caso da esquerda e o caso da direita. Tirando a natureza que um é elétrico e outro é gravitacional, no caso da esquerda você pode ter uma outra situação que não é a atração. Se eu mudar a carga ali grandona por uma carga positiva, vai haver a repulsão. Então, para este caso da parte elétrica, a gente tem uma diferença, que a gente tem a atração ou repulsão. E para a gravitacional, não. A força gravitacional, ela é sempre de atração. Então, quando eu vou representar esse campo, eu vou ter uma diferença em relação ao gravitacional. Por quê? Se eu falar assim, representa a gravidade em volta da Terra, você vai representar desse jeito aqui, ó. Muito provavelmente. Qualquer lugar que você colocar um objeto, esse objeto tende a cair em direção do centro da Terra. Tá? Então, aqui eu tenho o campo gravitacional, que é essa influência ali que vai derrubar os objetos. Quando eu vou para a parte elétrica, eu vou ter que ter uma diferenciação que eu já vou fazer ali do lado. Tá? Então, esse sentido para dentro, ele pode mudar dependendo do sinal da carga, justamente por esse comportamento diferente da repulsão. A atração é igual, a repulsão ela muda um pouco. E aí vamos usar uma equação de mecânica das leis de Newton, né, consequências das leis de Newton, que é a força-peso. Quando eu pego um objeto e coloco ele próximo da superfície da Terra, tá, que era para representar a Lua, mas vamos supor que essa distância é pequena, a força gravitacional nós calculamos a partir de outra relação matemática, tá, que é força-peso. Vou falar que a Terra tem a massa 1 e aqui eu tenho a massa 2. Tá? Então eu estou calculando o peso do objeto que vai ser derrubado ali pela Terra. Comparem essas duas equações aqui, ó. Esta força-peso tem que ser a mesma força gravitacional. Ela está sendo calculada de outra maneira, mas é a mesma coisa. É a interação gravitacional entre os dois objetos. A massa 2 eu tenho aqui em cima também. E eu tenho todo um termo, Gm1 sobre d quadrado, que é equivalente a esse Gzinho.
Então, todo esse negócio aqui, deixa eu pegar uma cor diferente. Aqui não. Aqui, roxinho. Roxinho não. Ah, tá, pode ser. Todo esse termo foi simplificado quando a gente usa a equação da gravidade do peso para esse termo aqui. Então, G é uma constante de Gzão, que está aqui, não vem ao caso de novo, m1 sobre d quadrado. Isso é o campo gravitacional da Terra. Tá? O Gzinho, qualquer objeto na superfície da Terra, próximo à superfície, vai cair com essa aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade. Isso é o campo gravitacional. Campo gravitacional. Então aqui eu consigo calcular a força gravitacional de um jeito mais simplificado. E aí eu descubro que existe um termo que é o campo gravitacional. Aqui eu tenho os dados de quem está influenciando. Aqui é uma constante. M1, nesse caso, é a massa da Terra. E aqui é a distância entre os objetos. Tá? Aqui no caso da Terra é o raio mais uma altura, mas não vem ao caso. Aqui, o da Terra aqui é só uma comparação. Vamos para a parte elétrica. Na parte elétrica eu quero uma coisa parecida. Eu quero um outro jeito, deixa eu ver se está cortando, tá? Eu quero um outro jeito de calcular a força elétrica. Aqui eu tenho a carga 1 e aqui eu tenho uma carga 2. Esse outro jeito de calcular a força elétrica, em comparação com essa fórmula do lado, tem que ter o quê? Tem que ter essa carga 2 e o campo elétrico, para ficar com a mesma cara. Então eu vou representar o campo elétrico pela letra E maiúscula. Professor, se não tivesse força da gravidade, ainda existiria atmosfera? Não. Tá? Não, porque o que segura a atmosfera e a gente na superfície da Terra é a gravidade, tá? Então, corpos, por exemplo, com pouca gravidade, o planeta é muito pequeno, ou a Lua, por exemplo, que não é um planeta, mas tem a massa muito pequena, não tem força gravitacional suficiente para segurar o gás. O gás acaba indo para o espaço, tá? Subindo por diferente densidade, até a hora que ele se perde no espaço, tá? Então eu quero uma analogia aqui. Eu quero que a minha força elétrica eu possa calcular de outro jeito, tá? A minha carga 2 está aqui, e ela aparece de novo, e mais uma vez eu tenho um campo, que vai ser representado por esta equação aqui, Kq1 sobre d quadrado. Então o campo elétrico, ele é Kq1 sobre d quadrado. Essa é uma das duas equações que nós podemos usar para o campo elétrico, tá? Onde E é o campo elétrico, o K é uma constante que eu já passei para vocês, vale 9 vezes 10 a nona, tá? Já está em algum lugar da caderna de vocês, para quem está copiando. Esse Q aqui é a carga, Q1, é a carga geradora. Normalmente, eu vou colocar entre parênteses aqui, é a carga fixa. É a carga que a gente considera que está influenciando as outras. Por exemplo, Lua e Terra. A Terra influencia a Lua influencia a Terra. Tá? Mas a gente considera para análise que a Terra é quem está influenciando e a Lua só está sofrendo a influência e orbitando ali em volta. Então, normalmente é a carga que está fixa, que no nosso sistema diferencial está fixa. E D é a distância, tá, entre as cargas. Unidades. Campo elétrico. Volt por metro ou Newton por... Ou Newton por Coulomb. São duas unidades possíveis, as duas estão corretas, tá? Volt por metro é o mesmo volt lá da tensão, da diferença de potencial. E Newton por Coulomb, tá? São unidades equivalentes. A carga geradora a gente mede em Coulomb. A constante eu já vou escrever ali embaixo, então Coulomb. A distância entre as cargas em metros. E a constante, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O professor precisa decorar a unidade da constante? Não, tá? O valor da constante, quando você está resolvendo vários exercícios de eletrostática, você acaba lembrando.
Então, esse é o jeito de calcular o campo. Tá? E eu falei para vocês que existe uma diferença entre quando a gente vai representar o campo desenhando em relação ao que a gente fez com o gravitacional. Tá? Essa diferença está justamente no sinal. E aí é importante para quem está anotando e está copiando, que esta fórmula aqui é um jeito de calcular o campo, a outra é essa verdinha aqui de baixo, que eu vou colocar aqui no canto, para ficar um pouco mais espaçoso. Tá? Esse é um outro jeito de você obter o campo elétrico, a partir da força. Porque aqui eu tenho a força elétrica, né? Força elétrica. Essa carga 2 é a carga que está sofrendo a ação do campo. No caso aqui é minha carga móvel, minha carga pequenininha. Tem, dependendo da resolução, até que eu vou acabar fazendo, a gente às vezes usa o Q minúsculo para representar que é uma carga menor ali no nosso sistema. Então essa aqui é a carga móvel. E aqui eu tenho o campo. Campo elétrico. Não cortou, tá? Ficou meio bagunçada a tela, mas eu acho que dá para entender. Então o que eu vou fazer no próximo slide aqui? Eu vou mostrar como que a gente representa visualmente o campo elétrico. As linhas de campo elétrico, tá? E aí eu já vou fazer alguns exercícios para vocês, porque é o módulo seguinte, a aula seguinte, cada apostila tem um nome. A aula seguinte já é sobre campo gerado por mais de uma carga, ou seja, o campo resultante. O campo elétrico, como a força elétrica, é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho mais de um campo agindo sobre o objeto, eu tenho que somar vetorialmente. Se eu tenho mais de duas forças agindo sobre o objeto, eu tenho que somar vetorialmente, levando em consideração módulo, direção e sentido. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisinha no chat? Soltar o microfone, sei lá, quer um tempo para copiar? Não precisa? Posso passar por outro? Como está a situação aí? Deu para entender? Então, beleza. Vamos para o próximo. Ficou ali o mapeamento do espaço, não vou apagar, porque senão tem que tirar o negócio dali, o título. Então, como que a gente representa as linhas de campo? Tá? Essas linhas de campo. Eu falei para vocês que a gente precisa fazer uma diferenciação, porque dependendo do sinal de carga, você tem atração ou repulsão. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui esferas. Primeiro separadas. Vou fazer mais para baixo. E não com esse efeito aqui. Pronto. Uma esfera aqui. E uma esfera... Deixa eu colocar aqui. Tá? E uma outra carguinha aqui, tá bom? Tá? Então, uma dessas esferas aqui está carregada positivamente e a outra carregada negativamente. Lá no exemplo do planeta, né, com a comparação com o planeta, eu falei que vocês representariam provavelmente assim as linhas de campo do planeta. Então, vou representar aqui do mesmo jeito naquela carga negativa que era que eu estava comparando com o exemplo da gravidade. Então, o campo gravitacional, o campo elétrico de uma carga positiva, ele tem esse sentido. Tá? Ele vai na direção da carga. As linhas de campo, elas vão na direção da carga. A gente pode falar que elas morrem na carga elétrica negativa, porque essa linha está vindo de algum lugar, esse campo elétrico, e quando ela encontra uma carga negativa, ela cai naquela... A linha de campo, não o objeto. A linha de campo vai para a carga negativa e fica ali. Para diferenciar da carga positiva, que tem um comportamento oposto, as linhas de campo das cargas positivas são no sentido oposto. Professor, mas por quê? Convenção. Vocês lembram de onde que vem a história do sinal de carga que eu falei para vocês em sala? Que o sinal positivo e negativo vem de quando eles achavam que a eletricidade era um líquido, um fluido, que as coisas escorriam da onde você tinha mais para onde você tinha menos. Então, esse sentido ficou enraizado, vamos dizer assim, tá, no campo elétrico. Ele ficou preso aqui na convenção de campo elétrico. Porque as linhas de campo, elas nascem
Elas surgem, vou colocar aqui, nasce. Opa, peraí que eu tenho que tirar o efeito aqui. Elas nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Do mesmo jeito que a corrente elétrica, ela sai do polo positivo e vai para o negativo. Tá? Então tem uma questão aí. E se eu coloco duas cargas próximas, eu tenho esse tipo de comportamento, tá? Para cargas iguais, deixa eu mudar de cor. Vamos deixar a mesma cor aqui. Para cargas diferentes em sinal e para cargas iguais. Deixa eu colocar cargas iguais aqui. Aqui. E aqui. Então aqui. Se eu tenho positivo e negativo, e aqui eu vou fazer positivo e positivo, mas poderia ser duas cargas negativas, daria na mesma ideia, tá? No caso de duas cargas positivas próximas, eu vou mudar a cor do campo, só para não bagunçar com o de cima. No caso de uma carga positiva e uma negativa, desculpa. As linhas nascem nas cargas positivas e morrem nas negativas. Então você vai ter alguma coisa mais ou menos assim, ó. As linhas de campo. Tá? E aí tem linhas que vão dar a volta ali por fora, que eu não vou ficar fazendo, porque senão fica meia hora aqui desenhando linha de campo. Então, toda linha sai da carga positiva e em algum momento ela vai cair numa carga negativa. Precisa ser nessa aqui? Não precisa. Se tivesse mais cargas próximas, não precisaria. Tá? Eu vou fazer só uma diferença aqui, vou colocar menos linhas de propósito. Já vou explicar daqui a pouco por quê. Então, cadê o botão de apagar aqui? Aqui temos uma linha chegando na carga negativa. E quando eu tenho cargas de mesmo sinal, tá, essas linhas nunca se cruzam. Então você vai aproximando os objetos e aí você tem esse tipo de comportamento com as linhas de campo. Oh, meu Deus! Aqui. E aqui também. Então essas linhas de campo elas não se cruzam. Tá? Tem mais linha para o lado de cá, mas não vai cortar se eu desenhar. Então vou parar por aqui mesmo. Todas as linhas de campo estão saindo da carga positiva e dessa carga positiva também. Se fossem duas cargas negativas, seria o mesmo desenho, só que com as linhas de campo indo na direção das cargas negativas e não saindo. Tá? Elas não se cruzam. Não se cruzam. Então, um jeito de analisar um problema que você aproxima duas cargas de mesmo sinal é, como as linhas vão ficando mais próximas, a força vai aumentando para que não haja o contato dessas linhas. É claro que o motivo da força aumentar não é para não existir o contato das linhas, porque a natureza está cagando para as linhas. Tá? A natureza está preocupada, se ela tivesse uma preocupação, com a força que está agindo ali entre os objetos, a interação entre eles. A linha de campo é um jeito de você analisar o sistema. E aqui nesse meu desenho de baixo eu coloquei de propósito a carga positiva com mais linhas. E aqui, deixa eu fazer o mais diferente, tá? Com um número maior de linhas. E aqui com um número menor de linhas na carga negativa. Por quê? Porque as linhas são proporcionais ao valor da carga. Se eu tenho uma carga com módulo mais intenso, com valor de carga maior, ela vai gerar mais linhas de campo em volta dela do que uma carga com menor valor. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu não contei errado, tá? Vamos supor que eu tenha 12 linhas de campo. Do outro lado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 linhas de campo, tá? Na carga negativa. Então, eu não sei o valor dessas cargas, tá? Eu não sei. Não é que cada linha representa um coulomb, não é isso. Eu não sei o valor das cargas. Mas eu sei que a carga positiva ela tem mais linhas, então ela tem mais intensidade. Em qual proporção? 1,5, né? Então, daqui para cá, deixa eu colocar a carga positiva em módulo, é igual a 1,5 da carga negativa em módulo. Então, ela tem 1,5 a intensidade da carga negativa. Por quê? Porque ela tem 1,5 a quantidade de linhas. Então, se você tem dois desenhos, a apostila
até reformularem, tinha uma questão assim. Na verdade, eu não olhei todas as questões de campo, mas eu acho que não tem mais. Que você tinha duas cargas, tá? Uma cheia de linha e uma com pouca linha. E ele perguntava qual carga era mais intensa em módulo. Aqui tem mais linhas. Tá? Então, isso aqui é uma representação visual do campo elétrico e o cálculo do campo elétrico é aquela equação. E igual a KQ sobre D quadrado. Beleza? Então eu separei alguns exercícios aqui pra gente testar. São 1, 2, 3, 4, 5. Não vai dar pra fazer os 5, provavelmente. Tá? Mas eu vou fazer aquele esqueminha. Acabar o nosso tempo de aula, os outros 2 ou 3 que faltarem, eu pauso minha gravação, continuo a gravação e quando eu colocar a aula lá no YouTube, o finalzinho da aula tem uns exercícios a mais ali respondidos. Para não ficar comendo as trocas de aulas de vocês. Certo? Posso seguir? Tranquilão? Ah, professor, eu tô cansado, não sei o quê. Acordar nessa chuva. Tá sossegado, pensa pelo lado bom. Igual eu falei pro primeiro ano agora há pouco. Se tivesse chovendo, não sei se aí tá, aqui pelo menos parou. Se tivesse chovendo, caindo pedra aí, parece que caiu pedra aí pra esses lados. Se tivesse que ir pro colégio ainda, pelo menos agora está de pijama, né? Tudo tem um lado bom. Então vamos para os exercícios. Aqueles exercícios alegres da apostila de vocês. Apostila 5, frente C. O 17.7. Vamos anotar aqui os dados. Uma carga elétrica pontiforme de valor. Então a carga 4 microcoulomb. Não se esqueça que micro vale 10 a menos 6. Isso eu tenho que decorar? Tem. É colocada em um ponto P no vácuo e fica sujeita a uma força elétrica de 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto, e aí a constante K, é 9,10 a nona newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Ele quer o campo. Deixa eu ver se vai cortar aqui, não vai. Só que o campo a partir da força. Então, a gente vai usar a equação que relaciona a força elétrica com o campo elétrico. Ah, professor, como que eu sei qual que eu vou usar? Pelas informações que ele te passou. Tá? Ele não passou distância, ele não passou a carga que gerou o campo. Então, a gente vai ter que usar a equação, tá? Que relaciona as variáveis que a gente possui. Pera aí. Tá certo, né? Não tô ficando louco não, né? É isso mesmo. O que ele quer achar mesmo? Eu me perdi todo aqui. O Q vale 4 vezes 10 a menos 6. Deu um branco aqui, rapaz. E ele quer o campo. Professor, para que serve o K aqui? Para nada. Ele passou a mais. Então, o 4, 10 a 6 está multiplicando. Vai para o outro lado dividindo. 1,2 dividido por 4 dá 0,3. Né? 10 a 6 sobe, inverte sinal, 10 a 5. Vamos arrumar a anotação para ficar bonito. Eu estou aumentando o número uma casa decimal, então eu vou subtrair um do expoente. E eu já coloquei a resposta aqui porque eu li lá, né? Mas aqui é 6, né, orelha? 10 a menos 6 sobe, mais 6. E agora sim, 0,3 foi para 3, aumentou uma casa decimal, vou subtrair um do expoente, 5. A resposta é em Newton por Coulomb, mas poderia ser volt por metro, que dá na mesma. Então, oh meu Deus, mas tá difícil esse 5 aqui, hein? Aí. Então, a resposta do exercício é 3 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb, que é a alternativa A. Então, nesse exercício, a gente calculou a força. Eu peguei um de cada tipo, para ficar bem clara a diferença. A força, o campo a partir da força elétrica. Tá? E as equações são parecidas. Isso é um problema de eletromagnetismo em geral. A equação da força é parecida, da força como um todo, que é aquela K, Q1, Q2 sobre D quadrado, é parecida com a do campo, que é K, Q1 sobre D quadrado. Tá? E que é parecida com a da tensão, que vocês não viram ainda, do potencial elétrico, que é mais parecida ainda. Então é um problema que acontece na parte de elétrica e do magnetismo também. Mas o magnetismo vem mais pra frente aí. Tá? Eu vou pulando aqui pro próximo, gente. Se vocês quiserem que voltem e deixa para copiar, quando acabar nosso tempo de aula aqui, eu volto nos exercícios e vocês podem copiar, tá bom? Bom, aqui eu tenho a questão 17.9, que fala o seguinte: uma carga pontual de
10 a menos 3 Coulomb é colocada num ponto onde o vetor campo elétrico tem 1000 newtons por Coulomb. O valor da força que age na carga. Então aqui a única diferença do exercício anterior é que ele já passou as informações e ele não quer o campo, ele quer a força. Então, se eu soubesse que era tão parecido o exercício, eu não tinha colocado ele aqui. A força elétrica é a carga vezes o campo. A força elétrica é a carga, que é 10 a menos 3. O campo é 1000, que por sinal é 10 a terceira, né? 1000. Então eu fico com força elétrica. 10 a menos 3 com 10 a 3 dá 10 elevado a 0, que é igual a 1 newton. Então, não é vergonha fazer um exercício desse, né? Se eu soubesse que era tão fácil aqui, eu tinha pulado ele. Tinha feito outro exercício. Eu vou fazer mais uns outros dois aqui. Talvez eu passe uns 2 minutinhos para variar, tá? Da nossa aula aqui, que acaba daqui 1 minuto, na teoria. Só para fazer todos os que eu tinha planejado aqui. Faltam 3 exercícios. Acho que mais um ou 2, pelo menos. Então vamos para esse aqui, ó. Esse aqui é bom. Esse aqui já tem uma diferenciação aí. Opa! Como é que eu fiz caca aqui? Tá certo, que eu tô ficando louco. Tá certo, só fazer ele aqui. Uma carga elétrica positiva de 8, 10 a menos 6. Então a carga, 8 vezes 10 a menos 6 coulombs. É posta num ponto do espaço que fica sob a ação de uma força elétrica de 24 newtons. Nesse referido ponto, 24 newtons por o norte, é o campo elétrico. Então é o seguinte, vou fazer aqui rapidinho a carga positiva. Ela está sob a ação de uma força elétrica para o norte, que eu vou fazer representando aqui para cima. Tá? Força elétrica. E ele quer saber o campo. Bom, para fazer o campo, eu vou calcular aqui no lado, porque é a equação que a gente está usando até agora. A força elétrica é 24, a carga elétrica, peraí que apareceu o recado aqui do tempo. A carga elétrica é 8 vezes 10 a menos 6 e o campo eu quero. O campo é 24 dividido por 8 vezes 10 a menos 6, que vai dar 3 vezes 10 a sexta newton por coulomb ou volt por metro. Então aqui a gente olha as alternativas e já pode cortar quase todas elas. Tá? Só que sobra o sentido do campo. E aí, pensa comigo. A carga positiva está sendo atraída para cima, a força elétrica para cima, para o norte. Cargas positivas são atraídas por cargas negativas. Então quer dizer que aqui eu tenho alguma concentração de carga negativa. E é repelida por cargas positivas. Então, alguma dessas coisas está acontecendo, ou as duas. Ou ela está sendo atraída por cargas negativas que estão para cima, ou repelida por cargas positivas que estão embaixo. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. E as linhas de campo saem sempre do negativo para o positivo. Então, nessa região, eu tenho linhas de campo apontando para cima. Tá? Saindo do negativo para o positivo. Tá tudo muito torto aqui, mas a ideia é essa. Então, linhas de campo. Tá? Então, como que é esse campo elétrico que eu calculei? Ele tem o sentido para cima. Ou, se você já percebeu isso, o que é meio óbvio depois que eu falei, a carga positiva ela sempre vai se movimentar a favor do campo. A negativa contrária. Se eu coloco uma carga negativa aqui, por exemplo, ó, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica para baixo. Afinal de contas, ela é atraída por cargas positivas e repelida por negativas. Então, cargas positivas... Tá travando aqui, agora a minha letra tá pior que o normal. Cargas positivas, tá? A força elétrica tem o mesmo sentido do campo elétrico. E cargas negativas... a força elétrica, meu Deus do céu, a força elétrica tem sentido contrário
colocar aqui, ó, um oposto do campo elétrico. Então, cargas positivas, ação da força no sentido do campo, negativas no sentido contrário. Certo? Isso sempre. Tá liberado para chamada aí, gente. Quem quiser responder a chamada já. Eu não sei se alguém saiu antes da hora, mas aí também azar. Tem mais 2 exercícios que eu vou fazer aqui. Para não atrapalhar o intervalo de vocês, porque já passei quase 4 minutos, eu vou gravar na continuação dessa aula. E quando eu subir essa aula, já tem 2 exercícios ali no final. Só para quem quiser saber quais são os exercícios, é o 13 e o 17. Quiser dar uma tentadinha aí nesse meio tempo, o 13 e o 17. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre campo, sobre a parte de onda, sobre qualquer outra coisa, de qualquer frente, da minha ou do Renan, pode mandar no privado, que aí eu faço um esqueminha aí, igual eu fiz da última vez, com resolução dos exercícios, ou volto em algum conteúdo, faço uma revisão zona, tá? Só não fiquem com dúvidas, não deixem acumular, porque vocês já estão cheios de coisa acumulada, né? Então, quanto menos coisa acumular, a gente dá uma tirada de pé se for necessário. Mas é isso aí. Então, nos vemos semana que vem, né? Ao vivo. Ou gravado em algum momento aí da tarde, ou quando vocês forem assistir a aula. Ó, continuando aqui com os 2 exercícios extras que não deram para fazer, que a gente não conseguiu fazer na sala de aula, na nossa aula ao vivo, tá? Então, o exercício 17 e 13 da Mackenzie. A intensidade do vetor elétrico gerado por uma carga Q, positiva e fixa num ponto do vácuo, uma distância D, tá conforme o gráfico. O campo elétrico situado a 6 metros dessa carga. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é analisar o ponto que eu tenho as informações, que é esse ponto. O campo elétrico é KQ sobre D quadrado. Professor, por que você não vai usar aquela equação que a gente vem usando na aula aí? Porque aqui eu não tenho a força. Eu vou ter que calcular o campo a partir da distância, da carga ali que está sendo gerado, que está gerando esse campo. Bom, o campo vale 18 vezes 10 a quinta. O K, 9 vezes 10 a nona. A carga eu não sei. E a distância é 2 ao quadrado. Importante, ó, que está tudo em metro, Newton por Coulomb, está tudo certo. Então, 18 vezes 10 a quinta dividido por 9 vezes 10 a nona é igual a Q sobre 4. Tá? Eu deixei o 4 aqui por enquanto para não bagunçar. 18 dividido por 2 dá 18 dividido por 9 dá 2. Tá? Aqui dá 2. Vou passar o 4 multiplicando, dá 8. 8 vezes 10. 5 menos 9, né? Porque o 9 passa subindo, dá menos 4. Este é o valor da carga em coulombs. Tá? Se está tudo certo, minha conta aqui, se eu não fiz caca, é isso mesmo. Né? 2, 4, isso mesmo. Bom, essa carga é a mesma carga que vai gerar o campo nesse ponto, que é o campo que eu quero descobrir. Então, o campo é KQ sobre D quadrado. O campo no ponto é 9 vezes 10 a nona. A carga, 8 vezes 10 a menos 4. E a distância agora é de 6 ao quadrado. 9 vezes 8 dá 72, né? Vezes 10 elevado à quinta, 9 com menos 4, dividido por 36. Então, esse campo vale 2 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Tá? Então, o valor é 2, 10 à quinta. Só que aí é o seguinte, professor, eu pensei de outro jeito aqui, fora da casinha, e consegui resolver. Aí eu pergunto, jovem, qual é esse jeito? Aí você fala assim, ó, o que aconteceu com a distância? A distância foi de 2 para 6. Ela triplicou, não foi? Daqui para cá ela triplicou. O que vai acontecer com o campo? Ele vai cair quantas vezes? Aí você fala, triplicou? Vai cair 3 vezes. A fórmula tem quadrado. Então, se a distância triplicou, o campo cai 3 ao quadrado. Ele vai cair com 3 ao quadrado, ou seja,
Ele cai 9 vezes. Então era só você olhar o campo aqui e viu, bom, a distância triplicou, o campo vai cair 3 ao quadrado, que é 9 vezes. Então 18 dividido por 9 dá 2, 10 à quinta. Tá? Então esse é um outro jeito de analisar, bem mais rápido, só que é a manha que você pega fazendo exercício. Você não pega essa manha, porque eu vi um vídeo na internet que você vai treinando. Tá? Se você não for treinando, gente, não adianta. Área de exatas, é só vocês pegarem que a gente fica 1 aula e meia dando conteúdo e 2 aulas fazendo exercício, né? Então, a resolução faz parte. Quanto mais você treinar, mais rápido você faz os exercícios no futuro. Vamos para a saideira, que é o da UEL, 1717. Uma partícula de massa 1,6 gramas. Deixa eu começar aqui, ó. 1,6 gramas, eu já vou transformar para quilogramas. Permanece em repouso num ponto onde o vetor campo elétrico é vertical e para baixo. Então, vou fazer aqui os campos elétricos. Não, vou deixar só a partícula mesmo. Vou fazer a partícula aqui. O campo elétrico é vertical e para baixo. Então, e vale 8 vezes 10 à quarta volt por metro. Pode concluir que a carga da partícula é... Bom, se ela está falando de baixo para cima e falou a gravidade para a gente, eu tenho que considerar a força-peso. Então, eu tenho uma força-peso para baixo. Peso. Só que essa partícula está em equilíbrio, está em repouso. Significa que existe uma força contrabalanceando isso, que seria uma força elétrica. Tá? Então percebam que para contrabalancear, a força elétrica tem que estar para cima, que é contrário ao sentido do campo. Só por essa informação, por aqui a força ter o sentido contrário do campo, eu já sei que é uma carga negativa. Porque cargas negativas têm a força elétrica no sentido oposto ao campo. Então eu já poderia vir aqui, ó, riscar todos os positivos. E agora eu vou calcular qual é essa carga. Como? Está em equilíbrio. Então a força-peso, que é a força para baixo, é igual à força elétrica, que é a força para cima. A força-peso é massa vezes gravidade. A força elétrica é a carga vezes o campo. A massa em quilogramas é 1,6, 10 a menos 3. E a gravidade vale 10. A carga eu quero. E o campo vale... Peraí, deixa eu melhorar esse 10 aqui. Aqui vale 10. A carga eu quero. E o campo vale 8 vezes 10 à quarta. Aqui eu vou só arrumar a notação científica. Ou melhor, eu vou deixar assim mesmo, vou multiplicar. Ó. 16 vezes 10 a menos 3, que é igual a carga. O 8 10 à quarta está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 16 dividido por 8, 2. 10, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 4, menos 7. Só que a resposta é em microcoulomb, então ele quer em menos 6, porque micro vale 10 a menos 6. Então tem que arrumar essa notação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar assim, então, 0,2, vou diminuir o número para somar um no expoente, vezes 10 a menos 6 coulomb, que isso aqui é equivalente ao micro. Então dá 0,2 vezes 10 a menos 6, carga negativa. Alternativa B, de bola. Tá bom? Então, cargas positivas, força no sentido do campo. Cargas negativas, forças no sentido contrário. Como que você descobre isso? Analisando a situação. Nesse caso, alguma força deveria equilibrar o peso para que ela não tivesse, para que ela estivesse em repouso, que é uma condição que está no enunciado. Tá bom? É isso aí, então, gente. Espero que vocês assistam esses 2 últimos exercícios, são os mais interessantes da aula, dos que eu separei. E qualquer dúvida, vocês já sabem, procurem, não vou ficar repetindo tudo de novo, não, tá bom? Então, é isso aí. Falou!